Fala pessoal, tudo bem? Mais um dia aí eu vou passar para vocês umas dicas de pré-fermento, tá? De pré-fermento que vai melhorar a nossa massa. Então se você está abrindo sua pizzaria, se tem interesse aí em se aprimorar nessa parte de massa, eu vou passar algumas dicas para vocês, tá? Então vou falar o seguinte: massa, método direto. Como que funciona esse método direto? Nada mais que a gente colocar a farinha dentro do mol ou dentro da maceira, se você tem uma maceira, e chegar com os ingredientes, farinha, né? Tem a farinha que é a base, sal, açúcar, óleo ou azeite, se preferir, e o fermento seco, fermento o químico, né? De geladeira, enfim. Esse é um método direto, onde eu bato minha massa e faço elas bolinhas, enfim. Esse é um método direto que é muito utilizado, creio eu que seja a maior parte das pizzarias que utilizam. A partir disso daí eu tenho o método indireto, tá? O que é um método indireto? O método indireto é quando eu faço um preparo antes de fazer essa minha massa. Em vez de eu jogar todos os ingredientes dentro da maceira, eu começo por um método indireto que pode ser chamado de biga, né? Eu tenho várias opções. Eu tenho a biga que é muito comum, vocês vão ver muito vídeo sobre a biga. Eu tenho também o polish, tá? Que o polish ele é úmido, então utiliza esse polish. E eu tenho outras técnicas diferentes. Eu tenho uma autólise também que fica sensacional, tá? Muito falado na área de pães, né? Pães naturais, fermentação natural, pães italianos, enfim, tá? Então eu tenho várias vertentes aí do meu meu pré-fermento, tá? Então quando eu utilizo esse método direto, eu tenho que saber o que ele vai me ocasionar na minha massa, tá? Às vezes o pessoal usa um método direto, melhor dizendo, um método indireto, massa de curta fermentação. Eu preciso disso, pessoal. Se eu quero uma borda mais baixa, não preciso desse método direto, tá? Então, se você quiser melhorar a sua massa, eu sempre falo que, claro, vai dar diferença, com certeza, vai ficar um pouco mais leve, tá? Mas quando a gente fala método indireto, eu estou melhorando a minha malha de glúten, eu estou melhorando a textura da minha massa e estou melhorando o meu salto de forno. Então quando eu penso numa massa italiana, né, uma massa italiana, contemporânea, ali, ó, aquela borda um pouco mais alta, que pegou bem, né, está bem familiarizado aí no Brasil, com aquela massa de longa fermentação, ou aquela massa artesanal, né, aquela massa de boa digestibilidade, que realmente causa isso, né? Então o pessoal normalmente utiliza esse pré-fermento ou esse método indireto. Então fazendo autólise, vou depois num vídeo vou explicar para vocês como que funciona o autólise, tá? E vou falar sobre malha de glúten, como que é o comportamento do forno, se realmente eu faço essa massa, quais as quantidades ideais, né? Então vai ter muita coisa legal. Então quando eu faço o método, só para vocês entenderem novamente, método indireto, eu quero melhorar a qualidade da minha massa. Quando eu falo qualidade da minha massa, eu pego uma farinha, e essa mesma farinha sendo brasileira, né, o pessoal fala muito, pô, tem que ser farinha italiana. Não é bem assim, não é bem assim. Se eu tenho técnica, se eu sei o que eu estou fazendo, eu consigo chegar mais longe, né? Então o conhecimento é libertador. Então se eu sei que a minha massa brasileira, não vou falar marca no momento, mas se eu sei que a minha massa brasileira, ela atinge determinado ponto, consegue atingir 24 horas, se eu fazer um pré-fermento, se eu fizer um método indireto, eu consigo atingir 48, 72 horas com essa mesma farinha, tá? Vai melhorar nosso aspecto aí também de rendimento, tá? Então eu consigo trabalhar, por exemplo, no autólise, né? O autólise ele é muito conhecido, eu adoro autólise, é um processo muito conhecido como autólise, então eu consigo aumentar um rendimento melhor. Em vez de eu trabalhar com 60% de hidratação, eu trabalho com 65, 70, isso me rendeu uma bolinha, às vezes até duas, dependendo do que você vai fazer, tá? Então o vídeo basicamente é esse, tá? Eu quero que vocês entendam aí o porquê desse pré-fermento aí, o pré-fermento também era muito utilizado na pizza desde